A paz do Senhor, povo de Deus, e aqui estamos mais uma vez. Mais uma noite, mais um momento de oração. Com muita alegria, a evangelista Odete cumprimenta a todos com a mais doce e perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba esta paz maravilhosa aonde você esteja, quer seja no trabalho, em casa, já descansando, ou nas estradas, quem sabe viajando, ou se preparando para sair para o trabalho. É noite de quinta-feira, a quinta-feira está terminando, e aí está a noite, uma noite chuvosa, uma noite fria, mas uma noite propícia para nós clamarmos a Deus. Prepara o teu coração, se prepare para apresentar ao Senhor as tuas necessidades. Apresente a Ele as tuas angústias, as tuas aflições. Lance a Ele as tuas ansiedades, os teus problemas, as dificuldades que você tem enfrentado, tudo que você tem passado e vivido, você pode colocar nas mãos do Senhor. Não precisa reclamar, não precisa se desesperar, não precisa ficar aí decepcionado, lamentando. Não, lance ao Senhor tudo que te incomoda, tudo que te tira a paz, e conte para o Senhor o que você quer, o que você precisa. Abra o teu coração, conte para Ele as tuas dores, conte para Ele as tuas decepções. Vamos orar ao nosso Deus neste momento? Vamos clamar ao Senhor? Tem resposta de Deus para nós nesta noite. Mas para que a resposta chegue, nós precisamos fazer o nosso pedido. Você já pediu hoje para o Senhor o que você quer, o que você precisa? Ou você só ficou lamentando, aborrecido, calado, angustiado, aflito? Quem sabe está aí desanimado? Você acha que para isso Deus tem resposta? Não. Se posicione. Senhor, eu não quero esta vida para mim. Os meus pais já tiveram esta vida. Eu fui criado, Senhor, na dificuldade. Eu fui criado aceitando o mal, sendo espancado, sendo esfolado, passando necessidade, porque os meus pais não abriram o coração e não te aceitaram, mas eu, Senhor, te aceitei. E eu não quero a vida que meus pais tiveram. Eu quero uma vida diferente. Deus tem promessa para nós, mas nós precisamos crer, nós precisamos se posicionar. Apocalipse diz que Ele está à porta e Ele bate. Se alguém ouvir, primeiro tem que ouvir. Se alguém ouvir e abrir a porta, ele vai entrar e vai ficar naquele lugar onde foi recebido, naquele lugar onde foi convidado para entrar. Então é este momento que nós vamos ouvir que o Senhor está à porta batendo e Ele está esperando, aguardando para que nós venhamos abrir a porta. O que é isso? Abrir a porta do coração e aceitá-lo como Senhor da nossa vida, como Senhor que resolve os nossos problemas, como Senhor que muda o nosso caminho, que muda o quadro das dificuldades para as bênçãos. Deus tem bênçãos e o inimigo tem maldição. Deus tem vida e o inimigo tem a morte. O que você escolhe? Abrir a porta e deixar Jesus entrar e solucionar os teus problemas, te dar vida para aqueles que você ama? Tem alguém doente aí? Tem alguém enfermo, precisa de saúde, de cura, de um milagre? Abre a porta. Abre a porta, porque o Senhor está na porta. Ele está esperando. Então abre a porta. O inimigo não abre. Ele entra assim, pela janela, pelo telhado. Você já viu? É assim que o inimigo entra. Você nem precisa convidar ele. Você nem precisa chamar ele. Ele vem, porque ele está aí ao redor, em volta, cercando, rodeando,
esperando apenas a oportunidade que ele tiver para ele lançar a seta. Mas o Senhor não, educadamente, ele bate na porta e espera. Aquele que ouve, aquele que abre, ele entra e ele vai mudar tudo que está fora do lugar, dentro da tua casa, ele vai colocar no lugar. Ele vai mudar a tua vida, o quadro da tua vida. Então nós vamos orar neste momento. Já se preparou? Já conseguiu ouvir? Você ouviu o que eu falei? Você ouviu que o Senhor pode mudar a tua vida? Que hoje mesmo, agora mesmo, você pode colocar um basta em todo este sofrimento? Que não precisa você tirar a tua vida achando que só depois da morte você vai descansar. Não, não se engane, o inimigo tem colocado isso na tua mente, mas é mentira. Aqui mesmo nesta terra nós podemos desfrutar de bênçãos. 30 de Salmos, verso 2, olha o que diz a palavra do Senhor. Senhor Deus meu, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova me fizeste subir a minha alma e preservaste-me a vida para que eu não descesse à sepultura. Quem tem te segurado? Quem tem te livrado? Quem tem guardado você? Quem ainda não deixou e não permitiu que você tirasse a tua própria vida, porque você achava, os pensamentos na tua mente vieram sobre você dizendo que tirando a vida você ia descansar, tirando a vida você ia parar de sofrer. Mas olha a palavra do Senhor. Clamei a ti por socorro e tu me saraste. Me fizeste subir da cova a minha alma e preservaste a minha vida para que eu não descesse à sepultura. Vamos clamar a este Deus, vamos pedir socorro, vamos pedir o socorro divino, maravilhoso Deus e eterno Pai. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez na sua santa e maravilhosa presença. Queremos, ó Deus, iniciar esta oração pedindo realmente o socorro. E vamos começar pelo perdão divino. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, tudo aquilo que temos feito, temos praticado. Que o Senhor possa nos perdoar. A oração do Pai Nosso, Jesus está ensinando. Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoados aqueles que nos têm ofendido. Tem muita gente aborrecida, muita gente decepcionada, muita gente, Senhor, que já desfaleceu, que já não crê mais em nada, porque tem guardado rancor, tem guardado mágoa, ódio. O coração está cheio de vingança, está cheio de ódio. Olha quantas pessoas que estão aí arrebentando no seu corpo físico, tumores cancerosos por causa do ódio, por causa da raiva, por causa da inveja, por causa do ciúme, por causa do mal, Senhor, que Ele tem guardado em sua alma, em seu coração, tudo aquilo que nós guardamos dentro de nós. Não é, Senhor, o nosso próximo, aquele que nos ofendeu, não é ele que está pagando, somos nós que estamos, ó Deus, vivendo consequências. O mal está atingindo nós, por isso nós precisamos perdoar e sermos também perdoados. Então perdoa, Pai. Só o Senhor tem o poder de perdoar pecado. Só o Senhor é onisciente, onipresente, para nos alcançar com suas mãos poderosas, conhecendo, Pai, o que está dentro de nós e que precisa ser tirado. Aquilo que nós precisamos, Pai, lançar fora. Dá força e graça para esta esposa, este marido, este filho, este pai, esta mãe, esta filha, esta nora, esta sogra, esta pessoa, Senhor, que tem guardado mágoas dentro do seu coração. Já guardou tantas mágoas que agora ela está doente, Senhor. E ela se queixa da falta das bênçãos, da falta da saúde.
e ela não consegue ir a lugar nenhum. Está aí, quem sabe, relutando. Semanas, meses, anos, décadas, meu Pai. Ela tem relutado. Porque ela acha, não, quem errou foi fulano. Quem errou foi meu marido, quem errou foi os meus pais, quem errou foi a minha família. Eu não tenho que pedir perdão para ninguém, porque eles são os errados. Aí nós já estamos pecando. Aí nós já estamos, meu Deus, em falta. Por isso pedimos ao Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, por mais pequeno que nós venhamos achar que seja o nosso pecado, ele é pecado, porque para o Senhor não tem tamanho de pecado. A ira, o ódio, a raiva, o rancor, as mágoas, são pecados, Senhor. E que por mais pequenos que nós venhamos achar que eles sejam, acumulados em grande quantidade, eles têm feito rombos na nossa vida e na nossa alma. Olha quantas pessoas doentes, acamadas, quantas pessoas que estão em cima de uma cama, Senhor, sofrendo, porque não querem perdoar. E se não perdoam, não pode ser perdoado também. Como alcançar o perdão se não consegue liberar o perdão? Precisamos abrir o nosso coração. Quantas pessoas que tudo que eles precisam, Pai, para ser feliz é perdoar, abrir o coração, lançar fora aquilo que está incomodando, aquilo que está matando, aquilo que está ferindo, aquilo que está machucando, aquilo que está impedindo, ó Pai. Que o Senhor possa alcançar os nossos ouvintes nesta noite, que o Senhor possa alcançar os lares, as famílias, que o Senhor possa alcançar esta mãe, esta esposa que tem guardado mágoa, ódio, esta mulher, meu Pai, que não consegue conversar com alguém da família, filhos que não conseguem conversar com seus pais, pais que travam e não conseguem ter um diálogo com seus filhos. A mágoa, o ódio, a raiva, o rancor. Meu Deus, quantas pessoas que estão cheias de ódio são pessoas amargas. São pessoas, ó Deus, que se decepcionam todos os dias, porque são amargas. Elas não abrem o coração, elas não conseguem se livrar das mágoas e arrastam este fardo pesado por onde andam, por onde passam. E tudo que consegue semear, meu Pai, por onde passam, é o mal. É o mal, é o rancor. Nós temos visto hoje, Senhor, mensagens que são postadas por cristãos. Eu vejo cristãos que não têm conhecimento e nem entendimento da palavra e que vivem postando nas suas redes sociais. Cada um posta o que quer. Mas, Senhor, inverteram a palavra, inverteram a verdade para a mentira. E não conseguem ver, meu Pai, aonde está o erro. Muitos dizem, olha, se afastam daqueles que te magoam. Se afastam daqueles que são tóxicos. Se afastam daqueles que te desprezam. Se afastam. Senhor, se nós formos nos se afastar, nós vamos começar a se afastar da sua presença. Nós vamos começar a se afastar da nossa própria família. É o que está acontecendo, pais afastados de filhos, filhos afastados de pais. Porque se nós formos se afastar, porque as pessoas, Pai, nos ignoram, nos desprezam, nos ofendem, porque as pessoas não se sentem bem vendo nós, Pai, feliz. Se nós formos se afastar, nós vamos se afastar primeiro dos nossos. Então esta frase está errada. Tem algo errado nesta frase, que muitos estão postando. Se afaste daqueles que te fazem o mal. O próprio Jesus não se afastou de Judas, que esteve os 3 anos e meio. Era uma pessoa o quê? Muito mais do que tóxica. Era muito mais do que um narcisista, porque ele pensava só nele. E o interesse dele era o dinheiro, não era almas, não eram vidas. Quando ele viu Maria jogando o nardo, o perfume precioso nos pés do Senhor Jesus, ele olhou e disse, olha,
Um perfume tão caro, e esta mulher jogando o perfume fora. Ela poderia ter doado para nós, nós íamos vender, íamos ganhar muito dinheiro e dar comida para os pobres. O interesse dele não era ajudar os outros, o interesse dele era o dinheiro. E, no entanto, Jesus nem se afastou de Judas. Mas até na última hora, até no dia da ceia, Jesus ainda deu uma chance, dizendo: olha, aquele que colocar a mão comigo no pão molhado, este é o que vai me trair. Não houve arrependimento, não houve consciência. E é o que hoje, Pai, muitos estão aí sofrendo porque não têm consciência. Eles acham que não erraram, quem errou foi os outros. Eles acham que não precisa pedir perdão, quem tem que pedir perdão é os outros. Mas se eles não perdoam, como que eles vão obter o perdão? Se eles não conseguem, meu Pai, abrir o coração e lançar fora o que está machucando, o que está ferindo, o que está destruindo, o que está matando, o que essas pessoas esperam de bom se elas não conseguem, meu Pai, praticar o bem? Que a mão do Senhor possa alcançar os milhares, os que postam estas palavras mentirosas e enganadoras. Olha quantas pessoas, Senhor, buscando causas, buscando, Senhor, coisas diferentes, mas estão sofrendo, perecendo. Quantos que já estão até em cima de uma cama, estão em coma num hospital, entubado, sedado, em sofrimento, moribundo. Quantos numa cadeira de roda? Quantos, ó Deus, que estão aí, meu Pai, já desanimados, muitos até tentando suicídio, porque não tem mais prazer de viver. Olha, Senhor, para os depressivos, olha para os ansiosos, olha para os cegos espirituais, olha para aqueles que têm falta de entendimento, olha para aqueles que não conseguem perdoar, olha para aqueles que acham que não erram, que não pecam e que não precisam pedir perdão. Olha, Senhor, quantas pessoas acamadas. Sua palavra nos mostra que um certo homem, há 30 e poucos anos, ele vivia em sofrimento. Estava em cima de uma cama, de um leito. Estava enfermo. E ele, todos os anos, era levado para ser sarado. Mas ele voltava para casa do mesmo jeito. E lá no dia da festa dos tabernáculos, o Senhor Jesus apareceu a ele e perguntou: olha, o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, eu quero ser curado, eu venho aqui todos os anos, mas da maneira que eu venho, eu volto. Porque eu estou praticamente enfermo e paralítico e sou muito vagaroso. Quando eu me movimento para descer as águas, quando elas são agitadas, outro desce mais rápido na minha frente. E por isso eu volto. Tenho voltado todos os anos, da maneira que eu venho, eu volto. Jesus olhou para aquele homem conhecendo como Senhor, como Deus onisciente, conhecendo a vida daquele homem, conhecendo o sofrimento daquele homem, conhecendo a falta de entendimento, conhecendo os seus pecados, as suas falhas. Jesus olha para ele e diz: olha, filho, os teus pecados estão perdoados. Levanta, toma a tua cama e pode ir embora. E imediatamente ele levantou, tomou a cama e foi embora. E caminhando com a cama nas costas, os religiosos, os sacerdotes, viram ele caminhando. E então perguntaram para ele: não foi você que desceu nas águas nas horas que elas foram movimentadas? E ele disse: olha, foi um homem que me curou. Mas como que? Quem é este homem? Olha, eu não sei quem ele é, não conheço ele, não sei o nome dele, mas ele estava lá e ele disse: olha,
perdoados estão os teus pecados, pode tomar a tua cama e ir para casa. E eu estou indo, estou curado. E mais tarde, dias depois, este ex-paralítico chegou no templo, e lá no templo estava Jesus. E então ele disse aos sacerdotes: olha, quem me curou foi aquele homem. Foi ele que disse para mim que os meus pecados estavam perdoados. Foi ele quem me curou, ele que me libertou sarou das minhas enfermidades que me atingiam até a alma. E os sacerdotes então ficaram enfurecidos. Quem é este blasfemo que até diz que perdoa pecado? Mas Jesus Cristo, se aproximando do ex-paralítico, perguntou a ele: tu se sentes curado? E ele disse: sim, Senhor, totalmente curado. Jesus então olha para ele e diz: olha, vai viver, vai ser feliz, mas não torne praticar aquilo que você praticava antes, para que não te suceda o pior. E os sacerdotes, os religiosos, ouvindo isso, se enfureceram ainda mais. Senhor, quantos que têm se enfurecido de ouvir uma oração, de ouvir alguém dizer que o Senhor cura, que o Senhor liberta, porque eles nunca receberam a cura, nunca, Senhor, apreciaram a libertação, e ficam enfurecidos, porque nunca desfrutaram das bênçãos, por não aceitar, por rejeitar a verdade, por rejeitar a palavra, as promessas. Nesta noite nós estamos aqui, ó Deus, para pedir ao Senhor que alcance estas vidas. Alcance, meu Pai, os que se rejeitam ser felizes, os que rejeitam a palavra, os que rejeitam as orações, os que rejeitam as promessas do Senhor. Que o Senhor possa alcançar com suas mãos poderosas o necessitado, o sofredor. Alcance, meu Pai, os doentes, sara de todas as suas enfermidades. O salmista está dizendo: Senhor meu Deus, eu clamei a Ti por socorro e Tu me saraste. Senhor, da cova Tu fizeste subir a minha alma e preservaste minha vida para que eu não descesse à sepultura. Quantos, meu Deus, que estão aí em cima de uma cama e os médicos já desenganaram? Quantos que estão cancerosos, tuberculosos, aidéticos? Quantos, meu Pai, com doenças crônicas, com a virose da gripe, Senhor, esta gripe viral, a influência? Quantos que estão aí, Senhor, com bronquiolite, tossindo, ó Deus, sem ter força para tossir? Olha quantas pessoas com o corpo tomado em febre, tomado em dor. Olha quantas pessoas, Pai, que foram vítimas de acidente, de uma bala perdida, foram vítimas do mal, foram vítimas, Senhor, de doenças que a medicina não cura. Quantos que estão aí paralíticos? Quantos, ó Deus, que precisam apenas de uma palavra, que é a resposta da oração? Quantos que já não oram mais, não crê, não se sujeitam? Quantos que já até ouviram o Senhor batendo a porta, já ouviram a palavra, já ouviram a promessa, mas não crê, rejeitam. E rejeitando continuam no sofrimento. Mas que o Senhor possa alcançar os milhares, a cadeira de roda, atrás das grades, presos, na delegacia, nas penitenciárias masculinas e femininas. Que o Senhor possa alcançar, meu Pai, os presos, os presidiários, as presidiárias.
Que o Senhor possa alcançar este pai idoso, esta mãe idosa. Que o Senhor possa alcançar os religiosos, que muitas das vezes, rejeitando a palavra, eles dizem: olha, meu pai nasceu nesta religião e morreu, eu também vou morrer. E morre, Senhor, morre ainda sem salvação, porque rejeitam, não aceitam. Olha quantos, meu Deus, que têm colocado os seus nomes nos pedidos de oração, e olha os pedidos ainda chegando neste momento de oração. Quantos que precisam da sua misericórdia. Estamos orando e pedindo a Deus que o Senhor possa também socorrê-los. O salmista, ele disse: Senhor, Deus meu, clamei a Ti por socorro. Nós estamos pedindo socorro para estas vidas, para os acamados, hospitalizados, para os idosos lá, Senhor, nos asilos, nas casas de repouso, para os moradores de rua, para os mendigos, andarilhos, para aqueles que estão, Senhor, nas clínicas de reabilitação, para aqueles que estão longe da sua casa, da sua família, longe da presença do Senhor. Pedimos um socorro pelos religiosos, que o Senhor possa alcançar, meu Pai, os religiosos que se penduraram na ignorância e não abrem o coração para nada. Tudo que chega a eles, eles rejeitam. E é por isso que têm sofrido. Mas que a partir de hoje, Pai, seja colocado um ponto final na vida dos sofredores. Este homem, esta mulher que nos ouve, este que está ouvindo a oração, quem sabe com o coração revoltado, quem sabe já tocou várias vezes no celular para desligar, mas não desligou, porque é o Senhor batendo. É o Senhor batendo e aguardando que Ele abra o coração. Receba-o com alegria. Convide o Senhor para entrar na sua casa, na sua vida, para que haja mudança, meu Pai. Para que haja uma transformação, para que o quadro de sofrimento seja rompido neste momento. Pai, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos idosos. Quantos lares destruídos, quantas famílias necessitadas do socorro, quantas vidas precisando de ajuda, de auxílio divino. Quantos que precisam, meu Pai, de livramento, de proteção. O Senhor diz na sua palavra, é o Salmo 91, um dos salmos mais citados, mais lidos, mais decorados da Bíblia Sagrada. Sua palavra ali é só promessa neste salmo. É o Senhor falando com os que estão atentos, com os que estão ouvindo, com os que ouvem, com os que têm audição. Porque muitos pais estão surdos, mente, ouvidos, olhos, coração está cauterizado e não consegue ouvir nada, não entender nada. Mas o Senhor está dizendo, está declarando que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Quem é Ele? É o próprio Deus falando. Te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estará seguro, porque a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os espantos noturnos, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque fizeste do Senhor o teu refúgio. Quando nós abrimos a porta e aceitamos e convidamos o Senhor para entrar, o Senhor se torna o nosso refúgio. Porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará na tua casa. Porque este Deus que entra
É Ele que dá ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisará o leão e a áspide, calcarás aos pés ao filho do leão e da serpente, porque tão encarecidamente me amou, diz o Senhor, também eu te livrarei, e pô-lo-ei-lo num alto retiro, num lugar seguro, aonde o mal não te atinge e não te toca. Colocarei num alto refúgio, num lugar seguro, porque conheceste o meu nome. Tu me invocarás, e eu te responderei, e eu estarei contigo na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, e darei-lhe com abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Olha quantas promessas nós vemos, ó Pai, neste salmo. E foi o mesmo salmista que disse que na angústia eu clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova me fizeste subir a minha alma e preservaste a minha vida para que eu não descesse à sepultura. Foi esse mesmo salmista, foi Davi quem disse, fui moço e hoje sou velho. Eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. Quantos que estão mendigando, Senhor? Quantos que estão aí desamparados, sofrendo, decepcionados? Mas o salmista está dizendo, olha, quando eu clamei ao Senhor por socorro, o Senhor veio e me sarou, me libertou, mudou a minha vida. Pai, muda a vida deste ouvinte. Entra neste lar, Pai, e muda a vida desta família. Muda a vida deste sofredor. Endireita os caminhos deste jovem, desta moça, deste rapaz, desta criança. Endireita os caminhos deste idoso, que já viveu tanto nesta vida só sofrendo, Pai. E na velhice ainda está em sofrimento. Porque nunca abriu o coração, Senhor, para te aceitar. Porque nunca aceitou o Senhor como seu refúgio, como seu libertador. Olha o salmista dizendo, porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal vai te suceder, nada de mal vai te acontecer. A morte não vai tocar, a inveja não vai te destruir, os males jamais te atingirão. Mas para isso nós temos que fazer do Senhor o nosso refúgio e do Altíssimo a nossa morada. Pai, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia da humanidade. Olha para o Brasil, olha para o povo brasileiro. Olha para as famílias brasileiras, olha para a juventude, as crianças. Quanta gente em sofrimento, Pai. Os hospitais estão lotados. Todos os dias, vidas são ceifadas. É nas estradas, é no trânsito, é dentro da própria casa, é nos locais de trabalho. Quantas vidas foram ceifadas, Pai, até a noite desta quinta-feira? Quantos que morreram? E quantos que viveram anos nesta terra e nunca se permitiram ser cuidados por Deus? Nunca permitiram que o coração fosse aberto e aceitasse o Senhor como seu refúgio? Nunca buscaram, clamaram, oraram, pediram. Sua palavra diz que o Senhor está por perto daqueles que invocam. O Senhor está por perto daqueles que oram. Está atento às orações de cada um. Quantos que viveram aí 60, 70 anos, ou 40 ou 50 anos e nunca oraram, nunca se permitiram se colocar na presença do Senhor, nunca admitiram que poderiam ser homens e mulheres de fé, homens e mulheres que fizessem do Senhor o seu refúgio. Pai, quantos, Senhor,
Quantos refugiados do sofrimento, das dores, das mágoas, do ódio, do rancor. Olha quantos, Pai, que estão, o refúgio deles é a cadeia. Olha os idosos, o refúgio de muitos é o asilo, a casa de repouso. Porque a família, Senhor, não consegue cuidar. A família, Senhor, não tem paciência. Os filhos perderam o amor dos seus pais, porque são pessoas errantes que viveram a vida toda no erro. E agora na velhice, Senhor, só estão dando trabalho. E muitos filhos não suportando, enfiaram os pais lá no asilo, na casa de repouso. Deixaram lá, abandonaram lá. Senhor, quantos que precisam de refúgio? O salmista está dizendo: quando eu clamei a Ti por socorro, o Senhor me sarou. Da cova fez subir a minha alma e preservou a minha vida para que eu não descesse à sepultura. Quantos que já têm recebido o livramento e não reconhecem? Acham que isto, Senhor, é de si mesmo, é sorte. Quantos, Pai, que saíram de casa pela manhã e quase desceram à sepultura, quase não voltaram para casa, quase foram atropelados, quase foram assaltados, quase foram, Senhor, atingidos pelo mal. Mesmo assim não reconhecem e dizem: foi a sorte. Nossa, tive tanta sorte. Nossa, se não fosse a sorte eu não estaria aqui. Nunca reconhece que não é a sorte, mas que foi a mão do Senhor que livrou. Que foi o Senhor com a sua misericórdia infinita, porque nós estamos aqui, Pai, e não somos em poucos, somos em milhares. Todos os dias orando pelo povo brasileiro, orando pelo nosso povo, povo da nossa nação, orando pelos lares, pelas famílias, orando pelos trabalhadores, pelos empresários, orando pelos desempregados, orando pelos presos, orando, meu Deus, pelos doentes, orando por aqueles que saem de suas casas, orando para que eles saiam e voltem em paz. E o Senhor tem ouvido dos altos céus e tem dado livramento a milhares, Pai. Que estas vidas possam reconhecer, que eles possam se achegar ao Senhor, que eles possam abrir, meu Pai, o seu coração e receber o Senhor com alegria. Possam, a partir deste momento de oração, passar a crer na sua palavra e nas suas promessas, porque é para todos. A palavra e as promessas do Senhor é para todos os que invocam o seu nome. O Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E diz mais a sua palavra: tudo que pedirdes em oração, crendo recebereis, porque para o nosso Deus não há nada impossível, não há nada que o nosso Deus não possa fazer. Um Deus que perdoa pecado, um Deus que transforma a vida do pecador, um Deus que muda o quadro do sofredor, um Deus que cura do câncer, um Deus que liberta das ansiedades, um Deus que cura, que sara das depressões, um Deus que livra do perigo, do mal. Oh, Pai querido, Pai amado, que a mão do Senhor possa vir ao encontro de cada um, Senhor, nesta noite, e que a bênção do Senhor chegue aos lares e aos corações. Esta é a nossa oração, é o nosso pedido, em o nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Que esses 30 minutos de oração desta noite de quinta-feira, Pai, possa chegar diante do Senhor, assim como o grito de socorro do salmista. Senhor Deus meu, clamei a Ti por socorro e Tu me saraste. Que o Senhor possa vir com a cura, que o Senhor possa sarar os doentes e enfermos, que o Senhor possa fazer maravilha dentro dos lares, que o Senhor possa fazer maravilha na vida do povo brasileiro e das demais nações da face da terra. Alcance, Pai, aqueles que estão lá na África,
na Europa, nos países do Oriente Médio, nos países asiáticos, nos países, ó Deus, da América do Sul, da América Latina, nas Oceanias, aqueles que estão nas embarcações em alto mar, aqueles que estão trabalhando nos portos, nos aeroportos, nas rodoviárias, aqueles que estão aí, Senhor, nos caminhões, nas estradas, caminhoneiros, levando mantimento, Senhor, para a mesa dos brasileiros. Olha quantos, meu Pai, nas BRs, nas rodovias perigosas, que a mão do Senhor possa alcançar a todos, Pai. Os pilotos, motoristas de ônibus, tanto dos ônibus intermunicipais, interestaduais, como também, Senhor, dos urbanos dentro das nossas cidades. Olha as autoridades brasileiras. Olha para aqueles que trabalham na área da saúde, na área da educação, na área da cultura, na área da economia. Olha para aqueles que lutam, Senhor, pela sobrevivência, trabalhando por conta própria. Que a mão do Senhor alcance a todos, Pai. É o nosso pedido, em nome de Jesus, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Que a mão do Senhor te alcance, que o nosso Deus te alcance. Olha, escute. Tem alguém batendo na tua porta. Tem alguém insistindo para entrar. Tem alguém muito educado batendo e aguardando para que você ouça e abra a porta e deixe ele entrar. Faça dele o teu refúgio. Faça dele a tua morada. Não é ele morar com você, é você morar em segurança, tendo ele dentro da tua casa e na tua vida, no meio da tua família. Então, se você ouvir a batida, corra abrir a porta e convide ele para entrar. Tenha ele como teu refúgio. Porque ele é o socorro presente para todos, para toda a humanidade. E ele será o socorro para você também. Que Deus abençoe os que visualizam, os que curtem para nos ajudar neste trabalho maravilhoso. Aqueles que já se inscreveram, já estão aí somando na grande corrente de fé, sejam todos bem-vindos e que Deus abençoe vocês. Compartilhe esta oração com alguém que você conheça, um parente, amigo, vizinho. Compartilhe, para que outras vidas também alcancem a bênção de Deus através da oração. E não esqueça de fazer o teu pedido de oração e deixar aí no espaço dos comentários. Certo, meus amados? Que Deus abençoe vocês. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço desta que terminou de orar com vocês, evangelista Odete, o pastor Milton, meu esposo, que está sempre postando aí os vídeos de oração, sempre postando a oração da manhã e a oração da noite. Está no cargo, né, do pastor Milton. E um abraço de toda a família Rodrigues. Deus abençoe também a tua família. Deus abençoe a tua noite de descanso. Você que está trabalhando, que Deus te guarde, te proteja. Tenha esta certeza que aonde você está, Deus está por perto. Então abra sempre o coração aberto para Deus. Sempre lembra que Deus está na tua companhia. Quer você pratique o bem ou quer o mal, Deus está vendo. Então você que tem aí se achegado aos pés do Senhor, que a mão do Senhor te guarde, te livre e te proteja. Deus abençoe a todos. Voltaremos na sexta-feira a partir das 6 da manhã com a oração da manhã, a oração do dia. Até lá, ouvintes. Deus abençoe vocês.